Então, nós vamos falar nesse vídeo sobre funções vetoriais e integrais de linha. Primeiramente, o que a gente tinha até agora, né? Lá no cálculo A, nós aprendemos funções cujo domínio é um subconjunto de R e a imagem está em R também. Tá? Quando a gente passou para o cálculo 2, né, funções de várias variáveis, nós começamos a ter funções que agora nós tínhamos um domínio dentro de R elevado a alguma potência, tá? Cartesiano de R várias vezes, 2, 3, 4, 5, etc. Vou colocar assim, Rn, cuja imagem estava em R. Isso é uma função de várias variáveis. A partir de agora, né, nós vamos começar a estudar funções vetoriais. O que significa função vetorial? Tá? Vou colocar assim um F maiúsculo que parte de um domínio, né, contido no Rn e termina também dentro do R com o mesmo N. Tá? Então, a diferença aqui agora para tudo que a gente já viu é que o contradomínio, né, a imagem da função, vai ser um cara dentro do Rn, tá? O mesmo cara do domínio. Tá? Esse cara aqui, ao invés de chamar de função, né, a gente vai dar um nome especial para ele, vai ser um campo vetorial. Tá? Ele é um campo vetorial. Tá? É uma função, tá? Mas ele descreve, para cada ponto de Rn, ele descreve um vetorzinho. Então, tu consegue traçar um gráfico, digamos assim, claro, no caso 2 ou 3, tu consegue fazer um desenho de um gráfico, em que cada ponto tem um vetor. Através desse campo aqui, tá? Então, sempre que a gente for considerar um campo, tá? Pode ser de R2 ou R3, não vamos passar do 3, tá? Vou colocar assim, vou colocar o F de, por exemplo, R2 para R2, ou de R3, vou colocar aqui de R3 para R3. A partida dele, tá, vai ser um cara do tipo X, Y, Z. E a imagem dele também vai ser um cara do tipo X, Y, Z. Só que aqui na imagem a gente vai usar uma notação especial, a mesma notação lá da física, né? A gente vai ser alguma coisa na direção Y, que é a direção do X, mais alguma coisa na direção J, que é do eixo Y, mais alguma coisa na direção K, que é do eixo Z. Então a gente vai escrever assim de forma genérica, Fzinho de X, Y, Z, I, mais G de X, Y, Z, J, mais H de X, Y, Z, K. Ou seja, isso aqui seria um vetor em R3 cuja primeira coordenada é essa função aqui, a segunda é essa e a terceira é essa aqui, tá? Isso aqui, essas três funções são funções de várias variáveis, ou seja, o domínio delas é em R. Não, desculpa. A imagem delas é em R e o domínio é o mesmo domínio do cara aqui, é o R3. Essa função, essa e essa, a gente chama de funções coordenadas. Então, por exemplo, né, se eu pegar, antes de eu colocar o exemplo, eu só vou observar, tá? Se fosse de R2 para R2, eu não teria o Z aqui, eu teria só XY, só XY, só XY, e eu não teria o K, né? Vai de R2 para R2, então tudo fica limitado a duas entradas, tá? Então, vou dar um exemplo em R2, tá? Já que eu defini em R3, vou dar um exemplo em R2. Por exemplo, o campo f de xy dado por x menos y na direção y, mais, sei lá, xy quadrado na direção j. Tá? Essa aqui é a minha função
f de xy, é tudo limitado a duas entradas aqui. E essa aqui é a minha função g de xy. Então, tenho duas entradas na partida, funções de duas entradas aqui, não vai até o k, né? Então, isso aqui é um exemplo de campo vetorial, tá? Quando a gente tem um campo vetorial, a gente consegue fazer algumas coisinhas com ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter, que a gente vai definir aqui para um campo vetorial, é o campo gradiente. São casos especiais de campos vetoriais. Então, o campo gradiente vai ser quando o meu campo vetorial ele é derivado a partir de uma função que a gente chama de função potencial. Se eu tiver uma função φ, tá? Vou fazer aqui de novo no caso R2, pode ser estendido para o caso R3 com um carinha a mais. Então, vou colocar aqui um φ de xy, né, dado aleatoriamente, que vai ser, vou colocar assim, φ, que vai do R2 para R, é uma função de duas variáveis, não é um campo, que vai pegar um xy e vai levar em alguma coisa, tá? Depois, em algum exemplo, a gente faz um caso particular. Então, eu vou de xy para um φ de xy. O campo gradiente vai ser o gradiente da função φ. Quem é o gradiente da função φ é a derivada da função φ com relação a x, a derivada parcial na direção y, mais a derivada da função φ com relação a y na direção j. Tá? Se φ fosse uma função de três variáveis, eu teria mais o derivada da função φ na direção k e o meu campo seria de R3 para R3. Então, esse aqui é um campo vetorial gradiente. Então, essa φ é a função potencial. E sempre que um campo tem essa forma, ou seja, sempre que existe uma função potencial para definir o campo, nem todo campo vai ser assim, mas quando for assim, a gente diz que f é um campo conservativo. Tá? O motivo disso aí a gente vê mais adiante. Tá? Então, quando o meu campo for um campo gradiente, o meu campo é um campo conservativo, tá? Cuja função potencial é dada por φ. Tá? Então, por exemplo, né, vou escolher aqui uma φ. Tá? Por exemplo, então, vou pegar a φ de xy dado por x ao quadrado menos xy mais y. Então, o que eu tenho que fazer aqui é achar as derivadas parciais da φ. Então, dφ dx é derivada de x quadrado é 2x, menos derivada de xy é y, e derivada de y é zero, com relação a x. Né? Derivada de φ com relação a y, x quadrado com relação a y, a derivada dele é zero, de xy fica menos x, e de y fica 1. Então, o campo f dado por gradiente de φ é igual a 2x menos y na direção de y, mais menos x mais 1 na direção de j. Tá? Esse campo é um campo obtido a partir de uma função de duas variáveis. Ele é um campo em R2, de R2 para R2. Isso vai acontecer sempre. Além disso, né, além do campo gradiente, a gente pode
fazer algumas definições aqui em cima de um campo dado, né? Por exemplo, divergência de f. Tá? Se f for um campo, aqui eu vou colocar para 3 variáveis. Tá? Eu faço às vezes para 3, às vezes para 2, para vocês entenderem. Né? Se for para 3, vai ter 3 componentes. Se eu quiser resumir para 2, eu boto com 2 componentes ali. Né? Então, o que é a divergência de um campo f? Tá? Dado um campo f, que aqui eu vou colocar de R3 em R3, ou de um domínio em R3 para R3, não precisa ser em todo R3, mas eu estou colocando só de forma genérica, né? Que vai pegar o seguinte, vai ser o f de x, y, z, dado pelas funções coordenadas f de x, y, z, função de 3 variáveis, e g, j, h, k, né? A minha divergência do campo, que eu vou chamar de div f, tá? Divergência de f, ele é simplesmente a soma das derivadas parciais de f, g e h, respectivamente, com relação a x, y e z. Ou seja, é a df dx mais dg dy mais dh dz. Ou seja, pego a primeira e derivo com relação à primeira coordenada, a segunda com relação à segunda e a terceira com relação à terceira e somo todo mundo, tá? Isso aqui dá uma função do mesmo número de variáveis que eu parti lá, tá? Como eu parti de 3, vai dar uma função de 3 variáveis cuja imagem está em R, tá? Se eu fosse só x, y, ia ter só f e g e eu não teria essa parte aqui. Então, por exemplo, né, eu vou colocar aqui um campo f de x, y, z, dado, por exemplo, x, y, i, mais zj, mais z quadrado y, k. Então, a primeira é f, quem está com i é f, quem está com j é g e quem está com k é h. Então, divergência de f, ele é dado por derivada de xy com relação a x é y. Derivada de de g com relação a y, derivada de z com relação a y é zero. Derivada de z quadrado y, que é de h com relação a z, é 2z y. Então, é simplesmente isso aqui. Y mais 2z y. Esse aqui é a minha divergência de f. É bem fácil, tá? Pego a primeira e derivo em x, a segunda derivo em y e a terceira derivo em z. Né? Tudo parcialmente. Aqui, se eu tratar o meu... Vou colocar assim o meu símbolo gradiente, né? Ele é a derivada com relação a f, mais a derivada com relação a g, mais a derivada com relação a z. Então, se eu tratar o meu gradiente como um operador, né, como se fosse um vetor, vou colocar aqui assim, aqui em cima. Se eu tratar o meu gradiente como sendo um operador do seguinte tipo, dx, dy, dz, né? Ou seja, derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z, e deixar aqui assim um buraco, né? Não estou dizendo com relação a quem, eu posso imaginar, posso olhar esse divergência de f como o meu gradiente escalar f. Né? Ou seja, produto escalar vai ser o primeiro no primeiro, derivada de x com relação a f.
o segundo com o segundo, derivada de y, derivada de g com relação a y, e o terceiro no terceiro, derivada de h com relação a z. Tá? Isso imaginando o produto escalar como sendo operar aquelas funçõezinhas lá. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula bem fácil da gente lembrar como é que faz a divergência. E lembrando, o produto escalar tem que resultar num escalar. Né? Então, vocês já sabem que isso aqui é uma função cuja imagem vai ser dentro de R. Tá? Se eu pensar no mesmo operador aqui, eu posso definir o que eu chamo de rotacional. Tá? Digamos a mesma f dado por fgh, o meu rotacional de f ele é mais facilmente definido como, bom, lá na divergência eu usei produto escalar, aqui o rotacional eu vou usar o produto vetorial do gradiente com f. E o que seria, tá? Para vocês lembrarem, isso não é correto exatamente da gente fazer, tá? Vou tirar o determinante de uma matriz cujas entradas não estão todas no mesmo lugar, tá? Por exemplo, a primeira linha vão ser os vetores indicativos de posição, eixo x, eixo y, eixo z. Na segunda linha vão ser os operadores ali, né? Que é o cara do rotacional, que é ddx, y e z, as derivadas parciais, operador derivada parcial. E, por fim, f, g e h, as coordenadas aí, funções coordenadas do meu campo, tá? Isso só vale daí para campo tridimensional, né? Não vale para campo bidimensional agora. Até a divergência estava funcionando. O que vai resultar aqui? Bom, tu vai tirar o determinante aqui como se fosse matrizes, né? Só que quando tu fizer o produto aqui, né, de um operador pela uma função, tu vai imaginar como derivando parcialmente. Então, aqui, por exemplo, vai ser derivada parcial com relação de a x da função g na posição k. Né? E o outro cara na posição k vai ser o cara ao contrário aqui, vai ser a derivada parcial com relação a y da função f na direção k, com o menos na frente. Então, tem que saber fazer aí o determinante de matrizes para colocar o rotacional. Então, né, um resumão de funções vetoriais é feito aí dessa forma. Vamos falar, então, agora das integrais de linha, tá? Tem alguns casos aí que a gente deve considerar, tá? Primeiro caso aí, digamos assim, integrais de linha para funções de várias variáveis. Então, primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou fazer uma integral de linha, né? Eu tenho que ter uma curva C que ela vai ter que ter uma parametrização, digamos, R de t. Vou pegar aqui no caso R2, mas vale para o caso R3 também, com uma coordenada a mais, assim como vale para quantos vocês quiserem aí, tá? Eu vou pegar no caso R2, que vai ter que ser uma função que eu vou chamar de x de t na direção i e y de t na direção j. Vai ter que ter uma parametrização aí para minha curva C. Mais ainda, né, como a curva C vai ser uma curva finita, eu tenho que colocar o t pertencente a algum intervalo, digamos, AB. O meu R' de t vai ser definido como x' de t na direção i mais y' de t na direção j. É só derivar coordenada a coordenada. Então, eu vou definir a integral ao longo da curva C de uma função. Bom, aqui eu estou fazendo para duas variáveis, tá? Então, para uma função f
de xy ds, tá? Esse ds aqui tem a ver com uma variaçãozinha ali no tamanho da curva. Vai ser definido, então, como sendo, vou colocar aqui para baixo, a integral de A até B, aqui da onde o t está indo, né? Do meu f, eu vou trocar o x por x de t e o y por y de t, vezes o comprimento do r' de t dt. Como é que é o comprimento do r'? É o comprimento de vetor. Né? Comprimento do r' de t é igual a raiz quadrada do x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Não parece ser difícil, mas não é. Eu vou basicamente pegar a definição da minha função f, vou trocar o x pelo valor aqui, x de t, né, que eu vou ter explícito, o y pelo valor aqui, y de t. Se eu tivesse mais um, eu teria um z, que seria o z de t aqui. Não tem, né? Tô fazendo para 2. E o meu r', que eu vou ter que fazer aqui, derivar a função, tirar o comprimento dela aqui e jogar aqui. Depois acaba sendo uma integraçãozinha bem simples aí em uma variável, tá? Na variável t. Pensar num exemplo aí, então de integral de linha de uma função de várias variáveis, tá? Vou colocar assim, exemplo. Vou escolher uma função, tem que dar uma função f, né? De xy, dado, sei lá, por x menos xy. Aqui não tem IJ, tá? É uma função de várias variáveis, não é um campo vetorial. E uma curva C, vou colocar assim, C, dada por R de t igual 2 seno t na direção i, mais 2 cosseno t na direção j. Aqui tem que ter ij porque a função é de duas variáveis, tá? E aqui com t pertencente ao intervalo 0 a π. Tá? A curva C parametrizada aí pelo meu R de t. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular f de R de t. Ou seja, trocar o x por x de t e o y por y de t. Posso colocar até assim, né? X de t, y de t. Quem é o x de t? É 2 seno t. Então, aqui tudo que tiver x, eu vou trocar por 2 seno t. Então, fica 2 seno t menos 2 seno t. E o y é 2 cosseno t. Então, é 2 seno t vezes 2 cosseno t. Ou, né, 2 seno t menos 4 seno t cosseno t. Segundo passo, fazer o R' de t. Simplesmente derivar. A derivada do seno é cosseno. 2 cosseno t na direção i. E derivada do cosseno é menos seno. Então, menos 2 seno t na direção j. Agora, faço módulo do R' de t. Raiz quadrada de 2 cosseno t quadrado. Ou melhor, vou colocar assim todo, né? Fica 2 cosseno t ao quadrado mais menos 2 seno t
ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado 4, 2 ao quadrado 4, eu vou botar o 4 em evidência, raiz de 4 é 2, então sai o 2 para fora. Raiz de cosseno ao quadrado mais seno quadrado, os dois do mesmo t. Então, aqui, 2 cosseno ao quadrado mais 2 seno ao quadrado. Então, isso aqui é simplesmente 2 raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Então, módulo do R' de t é 2. Então, vou apagar aqui a minha conta e vou deixar só o 2 aqui. Agora é só resolver, né? Integral da curva C de f de xy ds, ele é f de r de t, fica integral de a até b, da até b no caso aqui seria de 0 a π, né? De 0 até π, de 2 seno t, menos 4 seno t cosseno t, vezes o módulo do R', vezes 2 dt. Vou pegar e já vou jogar esse 2 ali para dentro. Ou posso jogar para fora também, vou deixar aqui dentro. Vai ficar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8 dt. Então, a integral ao longo da curva C de f ds é a integral de 0 a π disso aqui. Então, vocês podem resolver facilmente a integral do seno e a integral de produto de seno e cosseno. Faz aí via aqui normal e aqui via substituição, tá? Fica de exercício aí para quem está assistindo o vídeo. E além disso, né, eu posso pegar e pensar, ao invés de fazer a integração ao longo da curva C, né, eu fazer a integração de linha só com relação a uma das variáveis, por exemplo, tá? Relação a x, y ou z. Aí não vou ter o ds, eu vou ter simplesmente o dx ou dy ou dz, tá? Só para mim saber a integral com relação a uma das variáveis. Então, se eu tiver uma f, tá, eu vou colocar aqui em 3 variáveis, tá? X, y e z. Uma função de 3 variáveis, cuja imagem é r. E c, uma curva parametrizada por r' de t, igual aqui a x de t, y de t. Estou trabalhando em 3 variáveis, então a minha curva é no R3. Não posso misturar os caras aí com t pertencente a algum intervalo AB. Então, vou definir aqui a minha integral da função f com relação a x. Agora não tem o ds aqui, né? Quando eu tinha o ds, eu botava o módulo do R', que eu tenho o dx ao longo da curva C. Ele vai ser integral de a até b, né, do início até o fim da curva, da f da r de t, ou seja, x de t, y de t e z de t, vezes, eu posso tratar aqui o dx, vou pensar assim, para lembrar, né, dx dt é igual a x' de t. Né? Então, eu passo esse dt para lá, então o meu dx vira x' dt. Tá? Então, como se eu fizesse uma mudança de variável aí. Então, aqui vai virar x' de t dt. Isso é para vocês lembrarem. Com relação às outras variáveis, né, ao longo de C, de f de x, y, z, dy é a mesma coisa. Integral de a até b, de f de r de t, y' de t dt. E com relação a z,
a integral de A até B, sempre os extremos ali da parametrização, de f de r de t. Estou abreviando aqui o f dentro do f para o r de t, tá? Porque o r de t é x de t e y de t é z de t. Vou trocar o que é x por x de t, o que é y por y de t e o que é z por z de t. Z' de t dt. Tá? Então fica bem resumidinho aí. Opa, aqui eu coloquei R', né? Não, desculpa. Aqui é R de t. O primeiro cara ali era R de t. Que eu não vou precisar do meu R', ainda não. Né? Então, vamos pensar num exemplo para isso aí. Então, por exemplo, vou pegar aí o f de x, y, z dado por... Vou só somar os três. X mais y mais z. Tá? Essa é a minha funçãozinha aí de 3 variáveis. E a minha curva C é definida por r de t igual a... vou escolher aqui. T quadrado i menos 2tk. Que é o y de t? É zero. Né? Então, meu f de r de t vai ser, eu vou trocar o x por t, o y por zero e o z por menos 2t. O x por t quadrado. Desculpa. Então, aqui fica t quadrado mais 0 menos 2t. Que é igual a t quadrado menos 2t. Então, a integral ao longo da curva C... faltou aqui, né? O t pertencente ao intervalo... Vou escolher um intervalo aí... 0, 1, tá? Então, integral ao longo da curva C de f... Com relação a x, por exemplo, é integral de 0 a 1 de t quadrado menos 2t vezes x', que é o x' é o t quadrado, então vezes, ou x é o t quadrado, então x' é 2t dt. Então isso aqui é simplesmente integral de 0 a 1 de, aqui fica 2t ao cubo, menos 4t quadrado dt. Tá? Aí só resolver. Integralzinha simples. Mesma coisa se fosse com relação a y. Aqui eu ia ter o y é zero, então a derivada seria zero. Né? Então seria a integral de 0 dt. E com relação a z, eu ia ter aqui menos 2. Tá? Então simplesmente resolver aí integrais simplesinhas em uma variável. Bom, e com isso em mãos, eu posso definir as integrais de linha, tá? Agora para campos vetoriais. Tá? Então, se eu tiver, eu vou fazer para o caso 3 aqui. Tá? Se eu tiver um campo f de x, y, z, dado por f de x, y, z na direção i, mais g na direção j, mais um h na direção k, e além disso, né, eu tiver o meu r de t dado por x de t na direção i, mais y de t na direção j, mais z de t na direção k, com t pertencente a algum intervalo AB. Eu consigo, então, definir, né, a minha integral ao longo de C de f escalar dr. Isso aqui é o trabalho que uma partícula realiza se movimentando ao longo de uma curva C, tá? Parametrizada por r de t, ao longo do campo F. Isso aqui vai ser definido, então, como a integral de A até B
de F aplicado em R de T, escalar R' de T dt. Ou melhor, né, se eu abrir esse produto, esse ponto aqui é muito importante porque ele é o produto escalar, tá? Eu posso abrir essa conta aí como sendo integral de A até B. Aqui a f da R de T vai ser fzinho de R de T vezes o primeiro cara aqui, x' de T dt. Mais integral de A até B de G de R de T. O segundo aqui é y' de T dt. Mais, vou colocar aqui embaixo que não deu meu espaço. Integral de A até B de H de R de T. Aqui y', tá? Parece um G, mas é y', z' de T dt. Ou quem preferir, isso aqui é a integral ao longo da curva C de f dx, mais integral da curva C de g dy, mais integral ao longo da curva C de h dz. Tá? Essa definição é exatamente isso aqui, tá? Que pode ser aberto em uma dessas